Olá, meu nome é Caroline Secato Treze, eu sou oncologista clínica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o câncer nos idosos. Bom, como seria hoje o cenário da oncologia nos idosos? A população de idosos vem crescendo nos últimos anos e no Brasil a gente acredita que essa população venha ultrapassar as crianças em 2030. E os casos de câncer nos idosos tornam-se cada vez mais frequentes. Na população mundial, isso pode corresponder a cerca de 70%. E já no Brasil, com dados do INCA, isso corresponde a cerca de 51%. A incidência do câncer aumenta nos idosos, porque ao longo da vida a exposição aos carcinógenos vem ao longo do tempo e isso traz o desenvolvimento das neoplasias já no final da vida. E o mais alarmante é que o fato de ter câncer numa idade mais avançada corresponde a um grau mais alto de letalidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Nunca é tarde para começar. Mudança de estilo de vida é algo super importante na prevenção do câncer. Hoje a gente tem como a principal causa evitável de câncer o tabagismo. Então, parar de fumar é algo que precisa ser levado em consideração. Outro fator importante é o consumo de bebidas alcoólicas. Não podemos ter um consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Isso pode levar ao desenvolvimento de vários cânceres. Realizar atividade física é outro ponto importante na prevenção do câncer. E seja qualquer atividade física, é muito importante que a gente busque uma atividade física que nos traz prazer. Pode ser dançar, andar, nadar, correr, praticar algum esporte, tudo é válido. E a atividade física é muito importante, pois ela controla vários fatores dentro do nosso organismo. Ela ajuda no controle do trato gastrointestinal, dos hormônios, aumenta a defesa do organismo e também aumenta a nossa imunidade. E muito importante porque ela nos ajuda a manter um peso corporal adequado e isso também é muito importante no controle do câncer. Recomenda-se 30 minutos de atividade física por dia, mas o importante é praticar. Então, se conseguir fazer um pouco menos, está valendo. Agora falando um pouquinho sobre alimentação. A alimentação é a segunda causa evitável de câncer. Então, ter hábitos alimentares saudáveis é muito importante. Ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, alimentos integrais é muito importante. E evitar alimentos ricos em gorduras, alimentos muito processados, alimentos, bebidas açucaradas. Isso tudo pode levar. Todos esses alimentos que são muito processados com gordura podem levar ao desenvolvimento do câncer ao longo do tempo. Outro fator muito importante na prevenção do câncer é o controle de peso. Hoje a obesidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento do câncer. Então devemos manter o controle do peso. O excesso de gordura no organismo leva a uma reação inflamatória que pode levar ao desenvolvimento das células cancerígenas. Portanto, tanto a alimentação quanto a atividade física, tudo isso leva a ter o controle do peso, então prevenindo o câncer. Outro fator importante na prevenção do câncer é a vitamina D. É muito importante que a gente coloque no nosso dia a dia alimentos ricos em vitamina D. E a suplementação da vitamina D é muito importante nos casos de deficiência para a prevenção do câncer. Agora falando um pouquinho sobre rastreamento. Nós não temos rastreamentos para todos os tipos de cânceres. E eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de câncer que têm rastreamento. O primeiro deles é o câncer do colo de útero. O rastreamento deve se iniciar aos 25 anos nas pacientes que já têm vida sexual ativa e deve seguir até os 64 anos e deve ser interrompido se os últimos exames estiverem normais. Para as pacientes acima de 64 anos que nunca fizeram um preventivo, deve ser realizados pelo menos 2 preventivos com intervalos de 3 anos. Se esses 2 preventivos vierem normais, elas são dispensadas
dos exames de rastreamento. Bom, em relação ao câncer de próstata, o Ministério da Saúde não recomenda rastreamento para o câncer de próstata, pois muitas dessas lesões seriam passíveis apenas de observação. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o rastreamento a partir de 50 anos e para pacientes de raça negra a partir dos 45 anos. A partir dessa idade, os homens devem procurar um urologista, devem fazer uma consulta e o rastreamento deve ser iniciado após discussão com o paciente dos riscos e benefícios de se realizar os exames de rastreamento. Acima dos 75 anos, esse rastreamento deve ser ainda mais individualizado e só deve ser realizado para pacientes que tenham expectativa de vida além de 10 anos. Em relação agora ao câncer de mama, o Ministério da Saúde recomenda mamografia bianual dos 50 aos 69 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos. O que é muito importante levar em consideração no rastreamento do câncer de mama é que a faixa etária recomendada de realização da mamografia é essa. Porém, a qualquer momento, o paciente pode ir realizar um exame clínico e notar algumas alterações no seu próprio corpo, como alterações palpatórias, nódulos na mama, ou inversão de mamilo, ou uma secreção que sai do mamilo. Isso é independente da idade. Tendo alguma alteração no exame clínico, o exame de imagem deve ser realizado. Em relação ao câncer coloretal, a faixa etária recomendada de rastreamento é entre os 50 e 75 anos e os exames recomendados são colonoscopia, pesquisa de sangue oculto nas fezes ou retossigmoidoscopia. Acima dessa faixa etária, a partir dos 76 anos, esse rastreamento não é mais recomendado, apenas em casos individualizados, direcionando o exame conforme os sintomas do paciente. Um sangramento, uma alteração do hábito intestinal, isso será individualizado conforme a história clínica. Diante da notícia de um diagnóstico de neoplasia, o que faremos para decidir o tratamento nos pacientes idosos? Quando a gente avalia um paciente idoso, a gente leva vários pontos em consideração, vários aspectos, como o estado nutricional, a cognição desse paciente, a funcionabilidade, a necessidade de auxílio para realizar suas atividades, as outras doenças que estão associadas ao diagnóstico da neoplasia, o número de medicamentos que ele utiliza. Então, tudo isso nos ajuda a decidir qual tipo e o que fazer de tratamento para o paciente oncológico idoso. Hoje a oncologia evoluiu muito, então a gente tem várias novas opções que talvez trariam menos morbidade, menos efeitos colaterais e que poderiam ser ofertadas para os pacientes numa idade mais avançada. Esse ano, no Congresso Internacional de Oncologia, apresentado em junho de 2018, foram mostrados dados de um estudo que analisaram a preferência dos idosos em relação ao tratamento oncológico. E os resultados foram surpreendentes. Na maioria dos casos, os pacientes preferiam manter suas habilidades cognitivas, de pensamento, suas habilidades funcionais e que o objetivo do tratamento fosse outro, que era controlar sintomas e dar qualidade de vida, ao invés de aumentar a vida deles a qualquer custo, às vezes ao custo de muitos eventos adversos relacionados ao tratamento. Esses dados são muito interessantes e nos ajudam muito na hora da decisão do tratamento. A vontade do paciente e as expectativas do paciente em relação ao tratamento oncológico diante de um diagnóstico de câncer numa idade mais avançada. Bom, isso é o que eu tinha preparado para vocês. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Trabalho hoje em alguns lugares como oncologista, trabalho no SECOM, trabalho na Unimed Oncologia e trabalho no Santa Rita com os pacientes do SUS. Muito obrigada!